vamos estudar a lição. Chegamos na metade da semana, metade abençoada, aprendemos mais coisas sobre Neemias. Vamos continuar aprendendo hoje, amanhã e sexta-feira. E com isso aí, vamos para o nosso estudo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue no nosso Instagram e vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro, dia nosso extras, de estudarmos mais um pouco sobre a lição de dias da semana e também abrir nossa Bíblia alguns versos adicionais. Então, aqui começo falando para você ler e marcar em sua Bíblia os textos adicionais da semana, que está lá no capítulo 5 de Neemias. E a pergunta é o seguinte: o que mais chamou sua atenção nestes textos? Para mim é a situação, né? A situação que chegou o povo judeu, o povo de Judá. Era o povo escolhido por Deus, era o povo que tinha que ser diferenciado de todos os povos, ele tinha que ser o povo exemplo. Mas que essa situação de desigualdade social, tanto entre os ricos e os pobres, estava afundando, o povo de Judá já estava afundado, né? Em muitas crises, mas ele já estava afundando mais e mais por meio dessa desigualdade. E aí parece que os judeus, né, tinham se esquecido da lei dada por Deus lá no tempo de Moisés, para que o povo se orientasse para proteger os pobres desse mundo, né? E nós sabemos que esse mundo nada é de graça, né? Praticamente. Tudo tem que ser pago. A pessoa pobre não tem dinheiro, como é que ela vai fazer algo se ela não tem como? Então, aí o próprio Deus, nosso Deus, ele deu, por meio de Moisés, as instruções para guiar o povo pobre para ser uma vida boa, para ter um significado da sua própria libertação. Porque nós sabemos que quando a gente não arruma dinheiro, a gente tem que ser escravo de algo para poder conseguir o dinheiro para poder sobreviver. Mas aí Deus instruiu uma lei para que podemos entender. Aí temos que pegar também bastante pontos sobre Neemias. Neemias, nós sabemos, né, ficou muito zangado, ficou muito irritado, se irou com essa notícia triste, quando ele soube, né, de que o povo judeu estava sofrendo com uma desigualdade gigantesca, e os ricos estavam opondo contra os pobres. Mas, em vez de ele tomar uma providência imediata, ele não fez isso. O que Neemias fez? Neemias, ele preferiu passar algum momento de oração e reflexão com Deus. Como nós já vimos, né, na primeira semana que estamos estudando sobre Neemias, que Neemias foi um homem de oração, né? Nós sabemos que ele se destaca por isso. Ele foi um homem de oração. Ele preferiu passar um momento com Deus para poder refletir antes de falar com os ricos, antes de falar com os nobres, magistrados e pessoas importantes do reinado judeu. Então, ele buscou primeiro a orientação de Deus. E quando ele soube, quando ele estava pronto, ele foi falar com o povo, mas ele não só falou, ele também agiu. Qual foi a ação dele? Ele reuniu recursos para comprar de volta os filhos que haviam sido entregues como escravos para saldar as dívidas e depois desafiou as autoridades a reagir com bondade. Ou seja, Neemias ele só não falou que, pessoal, não para com isso, entendeu? Não, ele agiu também. Ele fez diferente, ele reuniu recursos, reuniu a grana, o dinheiro, para poder comprar os escravos, que era o povo judeu, para comprar eles e libertar eles, comprando, né? E também para ajudar as autoridades a reagir com bondade. E o que mais impressiona nessa história toda é que, pelo exemplo de Neemias, pela repreensão de Neemias, o povo rico, que era o povo judeu, eles aceitaram. E isso é muito interessante, porque eles não iam aceitar se não fosse pela mão divina, pela graça divina. Porque quando a pessoa sabe que ela está errada, ela corrige. Isso temos que pensar em nós, assim como os ricos que estavam naquele tempo pensou. Então, irmãos, ficamos por aqui e vamos para nossos versos adicionais de hoje. São duas passagens bíblicas. A primeira está lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7, 8, 10 e 11. Que vai falar sobre as instruções dadas por Deus para Moisés, para dar exemplo para o povo fazer.
Diz o seguinte: se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma necessidade de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureça o coração, nem feche as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, deve abrir a mão para ele e emprestar o que falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe der o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus abençoará em todas as suas obras, e em tudo que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Ou seja, irmãos, podemos aprender de que temos que ajudar, não podemos fechar nossas mãos e se abrir. Devemos ajudar os povos, que os povos não têm o dia necessário para poder sobreviver. E Deus disse mais, porque quem faz isso será abençoado por Deus, amém? Então, é uma dádiva enviada por Deus. Agora vou usar para o Novo Testamento, lá em Atos, capítulo 2, versículos 1, 42, 46 e 47. Vamos lá. Ao cumprir-se do dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir de pão e nas orações. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singela de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor os acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, o que essa ilustração aqui de Novo Testamento fala? De que Deus estava abençoando, e Jesus também. Deus estava abençoando aqueles que estavam vivendo com simpatia, tipo os pobres e os ricos, todos iguais. Jesus, ele trouxe esse exemplo. Jesus, ele tocou bastante essa tecla. Visitava os pobres, havia aquela igualdade entre os pobres e os ricos. Isso deve acontecer no dia de hoje. Deus ficar isso no nosso coração. E vamos para a nossa oração. Senhor, agradeço mais o conteúdo. E venhamos aprender mais sobre o que devemos fazer com os pobres e os ricos. E que a desigualdade venha acabar mais. Sabemos que nunca vai parar de existir pobres, mas que o Senhor vai nos ajudar. Peço a graça por Jesus. Amém.